Bom, como eu faço se você deseja atrair os... Bora falar de Reels então, porque se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você já sabe que os Reels são um formato mega importante na sua estratégia para crescer, para atrair pessoas qualificadas que compram suas mentorias, seus cursos, seus serviços, mas talvez você não saiba como produzir esse Reel ou esses Reels, desde pensar o conteúdo que você vai trabalhar, como que você grava, como que você edita, acertei? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo, porque a ideia é que você acompanhe eu documentando como que eu faço para produzir, então, um conteúdo no Reel, nos Reels, desde a concepção desse conteúdo, de como que ele vai ser, até a gravação, a edição e a publicação desse conteúdo. Para facilitar todo o processo, o que que eu faço por aqui? Eu quebro o processo em 7 etapas, sendo que a primeira etapa é a definição do objetivo desse conteúdo. E quando eu falo objetivo desse conteúdo, talvez você pense assim, Rômulo, o objetivo de todo Reel é o quê? É viralizar, alcançar muitas pessoas e trazer muitos seguidores. Muito cuidado com esse objetivo, porque eu conheço muitos experts que, depois de viralizar, alcançar a grande massa e atrair muitos seguidores, acabou tendo que zerar o perfil e começar outro. Por quê? Porque geralmente quando você viraliza, você traz uma grande massa. E se você é um expert que não vende para grande massa, se você vende para um público mais específico, como é o meu caso, eu vendo para experts que querem escalar seus negócios com mentorias, infoprodutos ou serviços. Não é uma grande massa, é alguém muito específico. Então, se eu atraio a grande massa para o meu perfil, dificilmente eu vou conseguir vender os meus produtos para essa grande massa, porque não são produtos pensados para a grande massa, ok? Então, muito cuidado com esse objetivo de simplesmente viralizar e atrair muitos seguidores. Por exemplo, o objetivo do Reels que eu vou criar agora, e vou documentar aqui o processo para você acompanhar, é doutrinar a minha audiência sobre a importância de definir de forma muito clara quem é o seu cliente ideal. Ou seja, o objetivo do meu Reel é doutrinar a minha audiência sobre a importância de definir de forma muito clara quem é o seu cliente ideal. E no final eu não quero que ele tenha CTA de venda, eu não quero que seja um conteúdo com objetivo de venda. É simplesmente o conteúdo com o objetivo mesmo de doutrinação, de aumento de consciência ali, para elevar consciência da minha audiência. Então, no final, não vai ter chamada de venda. Então, esse é o primeiro passo, que é a definição do objetivo. Agora eu vou para a segunda etapa, que é criar a estrutura desse Reel. E eu costumo quebrar a estrutura do Reel em 5 pedaços, onde o primeiro pedaço é um gancho de atenção, ou seja, a frase que você fala logo no começo do vídeo precisa chamar a atenção da pessoa para que ela pare de rolar, né? E fique ali para te ouvir, para te dar atenção naquele conteúdo. Depois do gancho de atenção, eu entro com um contexto. Para não entregar o conteúdo de cara, eu contextualizo aquela situação, aquele tema que eu estou abordando para a pessoa ficar mais tempo comigo esperando pela resposta do que eu falei lá no gancho. Aí depois de gancho e contexto eu venho com a terceira parte, que é o conteúdo em si. Aí sim eu entrego aquilo que eu quero realmente falar dentro do meu conteúdo. E a quarta parte para fechar o vídeo é a CTA, que é a Call to Action ou a chamada para ação, com o que eu quero que o meu seguidor ou com a pessoa que está vendo ali o meu vídeo faça assim que acabar. E a quinta parte que vem depois do vídeo é a legenda. Então eu costumo deixar já a legenda pronta para quando chegar a hora de publicar, simplesmente copiar e colar dentro do Instagram. Então a estrutura do Reel vai ser feita por gancho, contexto, conteúdo, chamada para ação e fecha com a legenda, ok? E aí eu vou fazer então junto com você para você acompanhar todo o processo aqui. Bom, estrutura do Reel está pronto, o conteúdo está definido. Eu vou te mostrar como que ficou e vou começar falando que eu uso para isso o Notion, tá? Eu gosto de escrever no Notion porque eu acho organizadinho e eu escrevo já pensando no respiro. Então eu escrevo frase por frase. Eu não escrevo um bloco de texto todo corrido. Então vamos ver aqui, ó, no gancho. Se você deseja atrair seu cliente ideal, aí eu paro e eu venho para a próxima frase. Você precisa definir exatamente quem é esse cliente ideal. Aí vindo para o contexto, vou falar assim, ó. Se tem uma pergunta que eu sempre recebo é essa. Aí eu quebro do respiro. Rômulo,
como eu faço para atrair o cliente ideal, que vai comprar a minha mentoria, meus cursos, meus serviços? Pausa do respiro. E eu gosto de responder essa pergunta com outra pergunta, que é pausa do respiro, e aí fica fácil de ir gravando. Então, quando eu for para a próxima etapa, que é a gravação, você vai entender o quanto isso daqui facilita toda a vida, né? Porque fica realmente muito mais fácil de você conseguir gravar. Vê aqui, ó, a parte 3, né, que é o próprio conteúdo. Coloquei algumas perguntas que eu vou ler, um fechamento, chamada para ação. Me conta nos comentários se esse conteúdo te ajudou e deixei pronta aqui já a minha legenda para na hora de publicar somente pegar aqui, copiar e colar. Então, essa é a estrutura do Reel que está pronta, e aí a gente pode ir para a próxima etapa dentro aqui do nosso processo, né, que é basicamente você então gravar este conteúdo. E aí, para você entender como que eu faço a dinâmica da gravação, eu deixo o celular já ligado, apontando para o cenário, e do lado eu deixo o meu notebook aberto com o texto que eu vou usar nesse conteúdo. Daí eu olho cada frase aqui, olho para o celular e falo. Olho de novo no notebook a próxima frase, olho para o celular e falo. Olho a próxima frase, olho para o celular e falo. E aí depois na edição eu vou só cortando esses intervalos onde eu olhei para a tela para ver qual que era a próxima frase. Quando eu chegar na parte de edição desse vídeo, aí você vai ver direitinho como que funciona essa dinâmica. Se você deseja atrair o seu cliente ideal, você precisa definir exatamente quem é esse cliente ideal. Se tem uma pergunta que eu sempre recebo, é essa. Se tem uma pergunta que eu sempre recebo, é essa. Rômulo, como eu faço para atrair o cliente ideal que vai comprar minha mentoria, meus cursos, meus serviços? Rômulo, como eu faço para atrair meu cliente ideal, que vai comprar minha mentoria, meus cursos, meus serviços? Pronto, o conteúdo está gravado, você viu aí que eu ativo o modo ator, né? E aí sai ali o texto e eu vou fazendo tudo num take só. Mas, brincadeiras à parte, eu deixo esse insight para facilitar o processo, tá? Primeiro dizendo que no começo, se você não tem costume de gravar, não vai ser fácil. Você vai ficar ali meio que, podia ser melhor, você vai ficar encontrando defeito. Mas o desafio é esse. Coloca a câmera para gravar, vai lendo o teu texto ali bonitinho. Se você errar, não tem problema. Fala de novo a frase, deixa ali tudo rolando e depois você só pega esse único vídeo com todos os takes e vai para a edição só cortando ali os intervalos entre uma frase e outra. Isso ajuda muito, né? Plus, eu não coloquei luz nenhuma. Eu estou no escritório, a janela está aberta, entra bastante luz aqui, e aí acaba que visualmente já fica bacana. Então encontra um lugar bem iluminado, no teu cenário mesmo, de forma que você consiga fazer da maneira mais simples e que precise do mínimo de equipamentos ou de recursos o possível, ok? Então grava aí e vai deixando a tua expectativa também sempre alinhada de que quanto mais você repete esse processo, mais ele fica fácil, vai ser mais rápido, você vai errar menos, você vai gostar mais, inclusive, do que você vê. Então, realmente é um processo que vai melhorando conforme o tempo passa, beleza? E aí, com o conteúdo gravado, o próximo passo, então, é pegar esse take e editar para ficar na versão final que vai sair lá no teu perfil. Vamos embora? Próximo passo, então, a gente vai editar. Veja que eu uso o CapCut mesmo do celular. E qual que vai ser a dinâmica? Vê que eu olho para a frase que eu tenho que falar, aí eu olho para a câmera e falo a frase. Então, eu vou basicamente cortar os intervalos onde eu falo uma frase, olho a próxima e falo a próxima. Como que funciona isso na prática? Acompanha aqui comigo. Pronto. Cortei aqui, elimino a primeira parte. Se você deseja atrair o seu cliente ideal, você precisa definir exatamente quem é esse cliente ideal. Daí eu pauso aqui, ó, crio outro corte. Aí vou olhar para ver qual é a próxima frase. A pergunta que eu sempre recebo é essa. Corto aqui, ó, elimino esse intervalo, ó. Ideal. Se tem uma pergunta que eu sempre recebo é essa. Pauso, corto. Próximo intervalo. Vou olhar a próxima frase. Como eu faço para atrair o cliente ideal que vai comprar minha mentoria, meus cursos, meus serviços? Corto, elimino. Rômulo, como eu faço para atrair meu cliente ideal que vai comprar minha mentoria, meus cursos, meus serviços? Pronto. Essa é a dinâmica de todo o vídeo. Então, a primeira parte é tirar esses intervalos entre as frases que você leu.
Pronto, tirei todos os intervalos e o próximo passo é para o vídeo ficar menos monótono e brincando com o zoom. Então o que eu vou fazendo? Eu vou pegando um quadro e vou sempre colocando um pouco mais de zoom, aí vou para o outro, ó, ele vai voltar para o lugar, e aí eu vou pegar o outro e vou colocar um pouco mais de zoom, o outro vai voltar para o lugar, e aí vem um pouco mais de zoom, e vou brincando assim, para que na medida que o vídeo vá passando, ele vá mexendo ali mais ou menos a angulação e dê um certo movimento. Já que eu estou parado, né, na minha mesa aqui gravando o vídeo inteiro, assim eu dou um certo movimento brincando ali com o zoom, né, indo e voltando dentro do meu vídeo. E aí o próximo passo agora é você ir brincando com filtro, animação, colocar legenda, deixar no estilo que você goste, tá? E aí para quem ficar na dúvida, eu uso a versão paga do CapCut. Porque para mim, como eu não pago um editor de vídeo, eu mesmo faço as edições, a versão paga do CapCut me dá muita ferramenta, né, que acaba deixando o vídeo ali mais profissional, eu consigo brincar um pouco mais com a edição. Então, para mim, vale super a pena pagar aqui a versão Pro do aplicativo. Se você deseja atrair o seu cliente ideal, você precisa definir exatamente quem é esse cliente ideal. E tem uma pergunta que eu sempre recebo é essa: Rômulo, como eu faço para atrair meu cliente ideal? Que vai comprar minha mentoria, meus cursos, meus serviços? E eu gosto de responder essa pergunta com outra pergunta, que é: quem é o teu cliente ideal? Detalhe para Pronto, vídeo 100% editado e pronto para postar. A gente vem então para as 3 últimas etapas, que são criar a capa que vai para esse Reel. Eu sempre gosto de deixar pronto aqui, ó, no próprio Canva. Olha só, eu tenho um arquivo pronto no Canva que são as capas dos Reels. Então, basicamente, eu vou trocando a imagem de fundo e troco o texto para simplificar no dia a dia, né? Aí, para isso, especificamente, eu vou colocar: quem é o seu cliente ideal? Pronto, uma foto minha aqui no fundo, acabou-se, né? Da forma mais simples o possível. E aí, as 2 últimas etapas, depois que a gente tem o vídeo 100% pronto e a capa também pronta, são revisar esse conteúdo. Então eu gosto de assistir de novo para ver se tá tudo certo, se a edição tá bacana, se não tem nenhuma palavra errada. Às vezes a gente, enfim, passa despercebido uma palavra ou outra que você escreveu errado, você não consertou alguma coisa ali na própria edição do vídeo. E feita essa revisão, a gente vem para a última etapa, que é de fato a publicação desse Reel, onde é basicamente pegar o arquivo, subir lá no teu Reels no Instagram, copiar a legenda lá do Notion que você escreveu e colocar para poder publicar, ok? Então vê que é um processo relativamente simples e eu vou finalizar esse vídeo reforçando mais uma vez esse ponto de que quanto mais você repete esse processo, mais simples ele vai ficar. Então, por exemplo, nas primeiras vezes que você for gravar o teu vídeo, você vai demorar muito mais do que ao longo do tempo. Então, quanto mais você grava, você vai ver que mais rápido você fica. Da mesma forma, na hora de montar a estrutura desse Reel, na hora de escrever exatamente o que você vai falar, é muito comum que no começo você tenha mais dificuldade na hora de escrever o Reel. Mas na medida que o tempo passa e você vai exercitando, começa a ficar mais fácil de escrever, certo? Rômulo, para mim é muito difícil, às vezes eu passo horas tentando escrever e não sai nada. Aí eu vou deixar a sugestão para você de ver aqui, ó, na descrição dessa aula, o guia conteúdo que vende. Lá dentro do guia conteúdo que vende tem um banco no Trello com mais de 50 copies prontas para você usar nos teus posts, carrosséis, nos Reels, nos Stories, enfim, em todos os lugares do seu perfil, e acessar copies prontas acaba facilitando muito o seu dia a dia, tá? Então, se você tem essa dificuldade, vê aqui na descrição do vídeo guia conteúdo que vende, que com certeza é um produto que vai te ajudar. Mas no mais, eu vou te falar que a repetição realmente é o que vai tornar o processo mais fluido, tanto na hora de escrever esse conteúdo, quanto na hora de gravar o conteúdo, editar o conteúdo. Eu mesmo no começo passava horas e horas editando um vídeo simples nos Reels. Hoje eu já sei mais ou menos o caminho de edição que eu gosto, eu já sei mais ou menos o filtro que eu uso, como que eu gosto da legenda, o tipo de música que eu procuro. Então hoje ficou mais fácil, ficou mais rápido, porque é algo que eu faço repetidamente. Então é legal que você tenha isso em mente para de repente não achar, no começo principalmente, que é tudo muito difícil, não dá para mim, eu não tenho tempo, porque realmente na medida que você repete o processo, ele fica mais simples, beleza? Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, se te agregou de alguma forma, me deixa saber.
Deixa teu comentário aqui embaixo, me fala o que você achou. Se você não é inscrito ainda no canal, lembra de se inscrever, deixa like nesse vídeo. Fica por dentro de tudo que eu vou liberar ainda aqui nesse canal para você não perder, beleza? E se você não me segue ainda no Instagram, também eu te convido para ir lá no Instagram, @RomuloBandeiraIG, para me acompanhar, porque lá eu também solto bastante conteúdo útil para você que está dentro desse universo aí do digital, buscando escalar o teu negócio digital com mentorias, com cursos, com serviços, enfim, beleza? Obrigado por ter visto até aqui, deixa o meu abraço e vejo você ao longo dos próximos vídeos.